Namastê! Seja muito bem-vindo ao universo da espiritualidade. Sua inscrição e seu like são muito importantes para nós. Gratidão. Os outros. Nicole Kidman interpreta Grace Stewart, que vive em uma casa velha com seus 2 filhos e os criados. Uma condição rara das crianças, que são fotossensíveis, faz com que eles vivam na escuridão, algo que complica a rotina diária de todos. Acontece que coisas esquisitas têm acontecido na casa e Grace começa a suspeitar que sua casa é assombrada. Cidade dos Anjos. Em Los Angeles, uma dedicada cirurgiã interpretada por Meg Ryan fica arrasada quando perde um paciente durante uma operação, no mesmo instante em que um anjo interpretado por Nicolas Cage, que estava na sala de cirurgia, começa a se sentir atraído por ela. Em pouco tempo ele fica apaixonado pela médica e resolve ficar visível para ela, a fim de poder encontrá-la frequentemente, o que acaba provocando entre os dois uma atração cada vez maior, apesar dela ter um sério relacionamento com um colega de profissão. O ser celestial não pode sentir calor, nem o vento no rosto, o gosto de uma fruta ou o toque da sua amada, assim ele cogita em deixar de ser um imortal para poder amar e ser amado intensamente. As mães de Chico Xavier. Ruth tem um filho adolescente, que enfrenta problemas com drogas. Elisa tenta compensar a ausência do marido dando atenção total ao filho, Theo. Lara é uma professora, que enfrenta o dilema de uma gravidez indesejada. Estas 3 mulheres se encontram quando, cada um, por um motivo particular, resolvem procurar a ajuda do médium Chico Xavier. Joelma, 23º andar. Lucimar é uma jovem mística que trabalha num dos escritórios do edifício Joelma, em São Paulo. Após um incêndio no prédio, Lucimar morre e sua mãe recorre ao médium Chico Xavier para entrar em contato com ela. O filme é baseado no livro Somos 6, de Chico Xavier. Voltar a morrer. Em 1949, Margaret Strauss, interpretada por Emma Thompson, a esposa de Roman Strauss, um compositor europeu, é assassinada. O marido é considerado culpado pelo crime e é condenado à morte. 40 anos depois, Grace, também interpretada por Emma Thompson, uma mulher assustada com amnésia e sem proferir uma palavra, tem sonhos que a remetem para a época do assassinato. É quando um detetive fica intrigado com algumas perguntas que ficaram sem respostas e começa a tentar entender quem é esta mulher e que mistério envolve sua vida. Mas quando ela é hipnotizada e começa a retroceder no tempo, a verdade passa a ser algo muito perigoso. O céu pode esperar. Lance Barton é um comediante negro que tem por sonho atuar em uma lendária casa de show em Nova York antes que ela feche suas portas para sempre. Porém, em uma noite ele acaba sendo atropelado por um caminhão e morre. Ao chegar ao paraíso, ainda sem saber direito o que tinha ocorrido, ele conhece King e Case, os anjos que o retiraram da Terra por engano. Para corrigir seu erro, King oferece a Lance que ele retorne à Terra novamente em outro corpo. Proposta esta que é aceita. Porém, ao chegar novamente à Terra, Lance percebe que agora é Charles Wellington, Brian Rhodes, um poderoso empresário branco que é inimigo de Sonti, a mulher pela qual Lance é apaixonado. Com isso, enquanto Sonti busca se aproveitar do dinheiro de Wellington para projetos filantrópicos, Lance irá aproveitar seu novo corpo para enfim poder realizar seu grande sonho. Causa e efeito. O policial Paulo, interpretado por Matheus Prestes, enfrenta um grande trauma, após perder a esposa e o filho em um acidente de carro. Ele não consegue aceitar o fato de que o responsável pelo crime não tenha sido punido, e acaba decidindo fazer justiça com as próprias mãos. Paulo passa a matar outras pessoas, mas não consegue assassinar Madalena, quando descobre a sua triste história de vida. Os dois se apaixonam e fogem juntos, usando as palavras de um padre, um pastor e um espírita para reconstruir as suas vidas. Um visto para o céu. Daniel Miller, ao dirigir pelas ruas de Los Angeles, bate em um ônibus, o que provoca um acidente fatal. Ele vai então para o céu, e começa a viver uma vida parecida com a da Terra, às vezes até melhor. Lá ele conhece Julia, interpretada por Meryl Streep, uma encantadora mulher, que o faz não querer voltar ao mundo dos vivos de jeito nenhum. Só que para conseguir ficar nesse pós-vida, ele é obrigado a passar por um julgamento,
onde terá que provar que encarou seus medos na Terra e que teve coragem. Caso Daniel não consiga, ele terá que voltar e começar tudo de novo, e sem a Julia. Ecos do Além. Tom Witski, interpretado por Kevin Bacon, é um pacato chefe de família, pai de um menino e marido dedicado, que passa seus momentos de lazer com seus amigos do bairro. Certo dia, em uma festinha, ele aceita ser hipnotizado pela cunhada Isa. O que deveria ser uma simples brincadeira acaba fazendo com que Tom seja assombrado por estranhas visões. Obcecado, ele tenta descobrir o que causou esta mudança. A reencarnação de Manika. Ninguém no pequeno vilarejo indiano onde vive a menina Manika diria que sim, muito menos o padre irlandês Daniel, recém-chegado ao local. Mas a menina não se cansa de contar histórias sobre sua vida passada, que teria ocorrido em uma cidadezinha no Nepal. As histórias são tão cheias de detalhes que o padre decide levá-la até lá. A viagem será uma descoberta para os dois. Falando com os mortos. Desde criança James Van Praagh tinha poderes paranormais e falava com os mortos, mas como ninguém mais via, ele era taxado de mentiroso pela maioria das pessoas. Assim ele passou uma boa parte da sua vida ignorando ou negando que era clarividente, até que ficou impossível para ele negar tal fato. Durante um período difícil de sua vida, quando já era adulto, é que James se mostrou disposto a reconhecer seus dons especiais, mas só porque teve visões de um garoto abandonado com mãos amarradas. Ele tem visões de crianças, que não lhe dizem nada mas passam uma grande tristeza. James resolve ajudar a polícia em localizar as vítimas enterradas por um serial killer, que ainda está solto. A detetive Karen Condren é encarregada do caso, e se mostra bem cética sobre os dons que James tem, mas, aos poucos ela vai mudando de opinião. O filme dos espíritos. Após se deparar com a dor desesperadora da perda, Bruno entra em profunda depressão e cogita a ideia de tirar a própria vida. Mas depois de receber o Livro dos Espíritos, primeira obra sobre a doutrina espírita escrita por Kardec, Bruno começa a sua jornada em busca da paz, da felicidade e da compreensão dos mistérios do mundo espiritual. E a vida continua. Baseado no livro escrito pelo espírito de André Luiz e psicografado pelo famoso médium brasileiro Chico Xavier, é uma obra que nos faz questionar: as coincidências realmente existem? Luiz Bacelli e Amanda Costa são dois desconhecidos que carregam os respectivos pesos de seus problemas nas costas. Ao se esbarrarem, acabam descobrindo um forte laço entre ambos ao compartilharem as suas dificuldades. E a vida continua, é uma reflexão sobre a ideia da reencarnação e da missão dos espíritos reencarnados. O Sexto Sentido. Muita gente pode achar que o Sexto Sentido não passa de um filme de terror, mas chega a ir além de um horror psicológico, e pode dar uma pequena lição sobre o que é a mediunidade, e como este dom pode ajudar a salvar vidas, mesmo após a morte. O Sexto Sentido conta a história de Cole, o menino que vive assombrado com visões de pessoas mortas. Para ajudá-lo surge Malcolm, um psicólogo infantil que também enfrenta os seus fantasmas. Além da Eternidade. Filme de Steven Spielberg que também aborda a existência racional do ser humano após a morte. Depois de morrer num acidente, Peter é enviado do paraíso para o mundo dos vivos com a missão de transmitir tudo o que aprendeu durante a vida para Ted, o seu sucessor no trabalho. Além disso, terá que ajudar a sua namorada, Dorinda, a superar a sua partida e seguir com a sua vida. As 5 pessoas que você encontra no céu. Baseado no romance de Mitch Albom. A história começa com a morte de Ed, veterano de guerra que passou toda a sua vida trabalhando num parque de diversões, e agora terá que descobrir qual o caminho a seguir ao atingir este novo plano espiritual. Ao encontrar com 5 pessoas que passaram por sua longa vida na Terra, Ed terá que compreender se a sua missão foi ou não cumprida. Será que estamos cumprindo a nossa missão nesta vida? Caso você tenha interesse por estes assuntos, com certeza o filme te fará pensar bastante. Bezerra de Menezes, O Diário do Espírito. Filme biográfico de um dos principais expoentes da doutrina espírita no Brasil, Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, mais conhecido como Bezerra de Menezes ou o Médico dos Pobres. O seu trabalho filantrópico é um exemplo para todos de como o mundo seria um lugar melhor se nos basearmos no amor e na compaixão ao próximo. Chamado por muitos de Kardec brasileiro, Bezerra de Menezes é uma figura icônica quando o assunto é a defesa das causas humanitárias, ações estas que se encaixam perfeitamente com a doutrina espírita. Se você se interessa pela história do crescimento do espiritismo no Brasil, então este filme não pode passar batido. Chico Xavier, o filme.
Dirigido por Daniel Filho, esta biografia do icônico médium brasileiro é baseada na obra As Vidas de Chico Xavier, escrita pela jornalista Marcel Souto Maior. Para quem tem vontade de conhecer mais sobre a história de mediunidade e filantropia de Xavier, este é um dos filmes mais aclamados pela crítica sobre o psicografista. Com relatos que vão desde a sua infância, passando pela descoberta e aceitação de seu dom, até a sua morte, Chico Xavier é um filme obrigatório para todos aqueles que se inspiram nas mensagens de amor deixadas por aquele que foi considerado o maior brasileiro de todos os tempos. Minha Vida na Outra Vida, baseado em fatos reais que foram narrados no livro autobiográfico de Jenny Coquel, Minha Vida na Outra Vida é considerado o retrato lógico e fiel do que seria a reencarnação do ponto de vista da doutrina espírita. O que você faria caso descobrisse quem foi e onde morou em vidas passadas? Esta é a missão de Jenny, que começa a questionar sonhos estranhos sobre lugares e situações desconhecidas, mas que ao mesmo tempo são bastante familiares. A Cabana, um filme para quem perdeu as esperanças, a fé e deseja alcançar uma redenção. Estes são os sentimentos do protagonista em A Cabana. A Cabana aborda a existência do mal, e como podemos procurar o amor e o perdão para nos livrarmos do ódio e da dor. Ghost, Do Outro Lado da Vida, um clássico da década de 90. Quem nunca cantarolou um Shained Melody na vida, né? Sam e Molly Jensen formam um casal feliz e apaixonado, até que Sam é morto num terrível assalto. Só que o rapaz não abandona sua amada, permanecendo preso no plano espiritual dos vivos, tentando ajudar Molly a se proteger do perigo que se aproxima. Para isso, Sam recorre a uma médium chamada Oda Mãe Brown, que passa a ser o meio de comunicação entre o casal. Sem dúvida, este é um dos filmes mais lindos e emocionantes sobre a existência da vida após a morte. Amor Além da Vida. Você acredita no paraíso? Bem, em Amor Além da Vida toda a ideia de como seria o céu é desconstruída para o espectador, que reflete sobre o verdadeiro significado da vida após a morte. Depois de enfrentar uma tragédia na família, Chris e sua esposa Anne conseguem seguir com a vida. Mas Chris acaba morrendo e vai para um paraíso bastante diferente daquele que sempre imaginou existir. O Mistério da Libélula. Após ficar viúvo, Joe Darrow começa a acreditar que o espírito de sua esposa está tentando se comunicar com ele. Para descobrir a verdade, Joe, que é médico, usa os pacientes que estão à beira da morte como interlocutores entre o mundo dos vivos e dos mortos. Será que vai dar certo? E como se isso não bastasse, para reforçar a sua teoria, Joe passa a ser perseguido por muitas libélulas, inseto que era considerado o talismã de sua esposa. Nosso Lar. Esta é a versão cinematográfica de um dos clássicos da literatura espírita nacional. Baseado num dos livros psicografados por Chico Xavier, sob a influência de André Luiz, um dos espíritos que mais esteve sob a presença do médium. De onde viemos e para onde vamos? Este filme tenta responder estas perguntas que os humanos fazem desde os primórdios de sua existência. A comunidade espiritual de Nosso Lar pode ser a resposta, e André Luiz, o protagonista da história, mostra na prática como funciona a lei da causa e efeito, que é uma das bases do espiritismo. A Casa dos Espíritos. Este filme foi inspirado a partir da obra icônica La Casa de los Espíritos, da escritora peruana Isabel Allende, um dos principais títulos do chamado realismo mágico latino-americano. A Casa dos Espíritos narra a saga da família Trueba ao longo do século XX. Além de retratar um dos períodos mais sangrentos da história da América Latina, este filme também aborda a mediunidade e como ela funciona. A comunicação entre a vida e a morte, além de todas as consequências que este dom pode representar para a vida das pessoas. Este é sem dúvida um belo filme, e Meryl Streep nunca esteve tão linda. Um Olhar do Paraíso. Um filmão inspirado no best-seller Uma Vida Interrompida, Memórias de um Anjo Assassinado. Mostra os dilemas do espírito dividido entre o desejo de justiça e de ajudar a sua família a superar a perda de quem ama. A história se passa em 1973, quando a jovem Suzy é brutalmente assassinada por seu vizinho, George. Agora presa num local entre o céu e o inferno, a jovem assiste em como a vida de sua família e amigos muda drasticamente após a sua morte. O que você faria ao observar uma grande injustiça? Qual seria o comportamento da sua alma? Mesmo se você não for um grande entusiasta de filmes com temática espírita, O Olhar do Paraíso é uma produção que não pode ficar de fora da sua lista. A Morte e Vida de Charlie. Os irmãos Charlie e Sam Santa Claus são muito ligados. Apesar da diferença de idade entre os dois. Amantes do beisebol. Eles jogavam e se divertiam sempre juntos.
Um trágico acidente. Porém, separou os dois garotos, causando muita dor e sofrimento. Responsável pelo desastre, Charlie não consegue superar a morte do irmão. Uma prova disso é que o jovem aceita o emprego de zelador no cemitério da cidade, onde Sam está enterrado. O forte laço de amor e amizade entre os irmãos faz com que Charlie passe a ver o garoto. Assim, eles se encontram diariamente para matar as saudades. O jovem não se importa quando é chamado de louco e estranho. Afinal, o que vale para ele é continuar sentindo a presença de Sam. No entanto, as coisas mudam quando Tess aparece e mexe com o coração de Charlie. Chega a hora da difícil decisão: continuar vivendo em função da morte do irmão ou seguir sua vida ao lado da garota que ama. Deus não está morto. O filme Deus não está morto, 2014, conta a história de Josh, um estudante de filosofia, que tem sua fé desafiada pelo professor universitário Mr. Hudson. Ao entrar na sala de aula, a primeira tarefa que o professor deixa aos alunos é escrever em um papel a frase, Deus está morto. O aluno é desafiado pelo professor a comprovar a existência de Deus. Começa uma batalha entre os dois homens, que estão dispostos a tudo para justificar o seu ponto de vista, até se afastar das pessoas mais importantes para eles, além da vida. 3 pessoas são tocadas pela morte de maneiras diferentes. George é um americano que desde pequeno consegue manter contato com a vida fora da matéria, mas considera o seu dom uma maldição e tenta levar uma vida normal. Marie é jornalista francesa e passou por uma experiência de quase morte durante um tsunami. Em Londres, o menino Marcus perde alguém muito ligado a ele e parte em busca desesperada por respostas. Enquanto cada um segue sua vida, o caminho deles irá se cruzar, podendo mudar para sempre as suas crenças. Data limite segundo Chico Xavier. Chico Xavier afirmou que quando o homem pisou na Lua, em 20 de julho de 1969, aconteceu uma reunião com as potências celestes do Sistema Solar para verificar o avanço da sociedade humana no planeta Terra. Nela, a humanidade ganhou um prazo de 50 anos para evoluir moralmente e viver em paz, sem provocar a Terceira Guerra Mundial. Diversos fatos e conexões históricas, agora, apontam que a data limite está próxima, promovendo a reflexão sobre a grandeza do universo. E você, gostou do vídeo? Deixe sua opinião nos comentários. Não esqueça de deixar o seu like e ativar as notificações. Gratidão.